E Davi não se compara. Por várias vezes Davi falava com Deus e Deus com ele, por meio do louvor, da oração. Havia oração, havia diálogo entre Davi e Deus. Vem Salomão e o diálogo continua, a ponto de que Deus, olha o que Deus faz. Deus diz por meio de uma oração a Salomão: pede-me o que queres. Veja que eu disse que oração é diálogo. Você ouve, fala e ouve. Tempo para ouvir, tempo para falar. É aí que gera o relacionamento. Foi por meio desse relacionamento que Deus disse: olha que Deus disse: pede o que queres e eu te darei. Aí Salomão responde: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Aí Deus diz: já que tu não pedisse riqueza nem vitória sobre os teus inimigos, eu vou te dar isso e vou te dar sabedoria como nunca dei a outro. A história mostra, e a Bíblia, que Salomão era tão tremendo, que aquela visita da rainha de Sabá não foi aleatória. A rainha de Sabá naquela época era uma das discípulas, ela decifrava muitos enigmas. Era conhecida como uma das mais sábias rainhas daquela época. Além da sabedoria, o seu poder etíope. Então muitas nações se prostravam a ela por meio do respeito e da sua sabedoria. Mas por meio de um relacionamento, agora surge em Israel um homem chamado Salomão. E ele não a procurou para aprender a sua sabedoria, mas pelo contrário, a sua sabedoria eclodiu com o advento do discernimento daquelas duas mães. Então a notícia chegou em Etiópia que havia um rei agora em Jerusalém que era mais sábio do que a rainha de Sabá. Aí veja que isso a perturbou, tudo por meio de um relacionamento com Deus. Então isso a perturbou. E como ele não a procurou, então ela queria saber quem era este Salomão, que ouvia falar dele, que ele era sábio e ele era rico mais do que o seu poder. Então ela faz uma viagem longa, com muitos presentes, só para saber e ver se era verdade. Veja que quando ela chega em Jerusalém, só em ver a veste dos empregados de Salomão, a estrutura, ela já se admira. Veja que a Bíblia diz que ela propôs fazer pergunta, enigmas a Salomão, para ver se ele era sábio. E a Bíblia diz que de todas as perguntas que ela fez a Salomão, não ficou uma sem resposta. Aí ela disse: não me contaram nem a metade do que eu estou vendo. É maior do que eu possa acreditar. Isso é Deus, isso é relacionamento. Quer ter sabedoria, ore. Quer ser alguém, ore. Nunca abra mão da oração, do diálogo com Deus. Ele perdeu para manter a luxúria do rei, para saciar o seu desejo carnal. Ele vai oprimir os pobres do norte, com impostos insuportáveis. Então Deus, além dos seus erros e essa opressão, Deus disse: eu vou rasgar o reino, vou tomar o reino da mão dele, porque faltou diálogo. Ele já não era mais o mesmo do começo. Agora, olha o que Deus deu a Jerusalém: respeito. Quem era escravo lá no Egito, agora era livre. Quem vivia em forma de temor, agora era respeitado pelos muros. A única cidade que era respeitada, em que as nações se dobravam, era Jerusalém, era Israel. As nações tinham medo, porque lá habitava o Deus dos céus. Então Abraão se deteriorou, ou melhor, Salomão. Então vem o caos, o reino é dividido. Veja que já há um cisma. E Jerusalém não subsiste. Com o passar do tempo ficou insuportável. Veja que os profetas Isaías, Oséias,
Jeremias foram levantados para evitar o pior. Deus usava Isaías para dizer: o meu povo se esqueceu de mim, Isaías. O meu povo me louva e me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus estava lamentando a falta de um relacionamento, porque o povo estava orando a outros deuses e não mais a Ele, apesar de tudo que Ele tinha feito. Isaías entra como remanescente, mas o povo não deu ouvido. Diz a história que Manassés matou Isaías de uma forma bruta, rachando ele no meio, como se fosse um pedaço de madeira, serrando em morte terrível. Ele pensou: eu vou acabar, agora não vai haver. Aí quando ele pensava que Deus tinha esquecido, aí Deus vai na cidade de Anatote e encontra o remanescente que estava temeroso. Escolhe Jeremias, e Jeremias entra como uma voz para buscar de volta o relacionamento. As iniciativas sempre foram de Deus. E veja que Deus levanta Oséias para o norte. Olha o que é que Deus usa em termos de diálogo e relacionamento. Você já percebeu que um casal que não tem diálogo está fadado ao fracasso? Porque as maiores crises são resolvidas com diálogos. Aí Deus manda Oséias lá para o norte e diz: Oséias, quando tu chegar no norte, vai em um prostíbulo e se apaixona por uma prostituta, uma mulher sem respeito, sem identidade, sem valor. E você propõe tirar ela da prostituição. E Oséias faz isso. Leva a mulher sem valor para casa, sem identidade, sem moral. E Deus disse: ama ela de todo o teu coração. Dá filho, dá nome, dá identidade a ela. E ele fez. Quando a mulher Gomer estava no ápice do amor de Oséias, ele amando o relacionamento, ela sentiu saudade da prostituição, largou a casa, largou o marido, largou os filhos e voltou a se prostituir. Aí Deus disse: Oséias, vai lá e traz ela de volta. Talvez tu não amaste ela o suficiente, mas vai e ama mais do que o que tu amava. E quando Israel te perguntar: que loucura é essa que você está fazendo? Você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero vocês de volta, voltem para mim.